para sua honra e para sua glória, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Bom dia. Dia 3 de novembro de 2023, sexta-feira. Mais um dia exclusivo. Nunca ninguém viveu esse dia 3. E quem viveu hoje, né? Quem nascer amanhã, jamais vai viver esse dia. Dia 3 de novembro é um dia único, exclusivo, com prazo determinado. É um presente com prazo determinado para você usufruir. É que nem uma refeição. Você vai, você compra aquela refeição maravilhosa, você chega, contempla aquele prato, só que você come e ele acabou. Não tem mais como você voltar a encher aquele prato, só se você comprar um outro prato, mas não vai ser mais aquele mesmo. É a mesma coisa o dia. O dia de hoje ele é para ser contemplado, vivenciado da melhor maneira possível, porque ele não vai ter repetição. Não tem repetição do dia de hoje. Tudo que você fizer hoje, tudo que você falar, todas as experiências que você viver, eles vão ficar marcados aqui para toda a eternidade. As sementes plantadas, as colhidas. Porque a gente não se engane, a gente também colhe o que a gente plantou nos dias anteriores, no dia de hoje. Então, muitas coisas no dia de hoje nós iremos colher e vamos plantar. A vida é uma eterna... Nós somos agricultores na nossa vida, não é? A gente planta e a gente colhe diariamente. E sobre o dia de ontem, né? Ontem eu não consegui salvar a live. Na realidade foi um erro meu mesmo. Na hora que eu estava indo fazer a capa, né? Porque quando eu termino a live aqui eu vou fazer a capa, trocar a data, colocar o tema. Apareceu um erro no aplicativo e não sei o nome certo, a gente seleciona as abinhas e vai limpando tudo. Aí eu fui limpando tudo no embalo, fiz isso com o Instagram. Aí a live foi embora, né? Mas depois o Espírito Santo falou comigo. Por que eu perdi a live? Porque ontem eu estava... Assim, todos nós temos os nossos problemas, né? Todos nós. Só que ontem eu estava com as emoções muito mais abaladas do que o normal. E de repente eu entendo pelo que o Senhor falou comigo, que eu falei na live coisas que eram minhas, não inspiradas por Ele. Né? Então, assim, claro que tudo que eu falo aqui, eu falo pra mim também. Só que eu misturei, eu acabei... É como se eu estivesse dando indireta, sabe? Então, assim... E é uma coisa que eu não gosto que aconteça, né? Quantas vezes você vê uma pregação que às vezes parece que é uma indireta, né? Então, assim... Então, aí você confunde o fluir do Espírito Santo com a carne. E não é esse o objetivo desse ministério. Esse ministério é inspirado pelo Senhor. Né? É um ministério que o Senhor me confiou de oração. Então não é nada sobre mim, é tudo sobre o Senhor. E tudo que eu falo aqui, ele serve, é útil demais para mim, porque eu aprendo diariamente e precisa ser aprendizado para vocês também. Então não é nada sobre mim. Então eu entendi depois que eu perdi, eu tive essa distração porque era para perder mesmo, porque ia sair do objetivo o qual o Senhor me confiou esse ministério, que é o ministério de oração, totalmente inspirado por Ele. Né? Então o Senhor, Ele fala, eu fiquei perguntando, Senhor, por que eu perdi? Por que eu me distraí desse jeito?
Hoje era o dia 123, nunca aconteceu. Por que que hoje aconteceu? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí o Senhor falou comigo. Por quê? Entendeu? Então, tá explicado, né? Então vamos ler, fazer a leitura do Salmo de hoje. O Salmo de hoje é o Salmo 66. Então, vamos fazer a leitura desse lindíssimo Salmo. A palavra do Senhor é maravilhosa. Então, vamos contemplar a leitura da palavra do Senhor. A versão que eu uso é a King James. É a versão que eu mais gosto. Então, assim, ela tem uma linguagem muito diferente das versões mais recentes. Mas você lê, nós que estamos estudando a palavra, a gente ouve a Bíblia de diversas versões, né? Então não faz diferença para nós, né? Apesar que eu não gosto da versão da linguagem de todo dia, aquela linguagem normal de todo dia, eu não sei o nome da versão, eu não gosto daquela versão. Eu acho que ela perde muita coisa do que o texto original entrega para nós sobre a palavra do Senhor. Enfim, é a minha opinião. Olha eu falando a minha opinião. Vamos para a palavra do Senhor. Salmo 66. Fazei um barulho alegre a Deus, vós todas as terras. Cantai a honra do seu nome, fazei seus louvores gloriosos. Dizei a Deus, quão terrível és tu em tuas obras. Através da grandeza do teu poder, teus inimigos se submeterão a ti. Toda a terra te adorará e cantará a ti. Eles cantarão ao teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. Ele é terrível em seus feitos aos filhos dos homens. Ele transformou o mar em terra seca. Atravessaram a inundação a pé. Ali nos regozijamos nele. Ele governa pelo seu poder para sempre. Seus olhos contemplam as nações, que os rebeldes não se exaltem. Ó, bendizei nosso Deus, vós povos, e fazei a voz do seu louvor ser ouvida, que sustenta nossa alma em vida e não faz com que nossos pés sejam abalados. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos testaste como a prata é testada. Tu nos trouxeste para dentro da rede, puseste aflição sobre os nossos lombos, fizeste com que homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Atravessamos o fogo e a água, mas tu nos trouxestes para um lugar rico. Entrarei na tua casa com ofertas queimadas, pagarei a ti os meus votos, que os meus lábios proferiram e a minha boca falou quando eu estava em tribulação. Oferecerei a ti ofertas queimadas de cevados com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabras. Vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e eu declararei o que ele tem feito pela minha alma. A ele gritei com a minha boca, e ele foi exaltado com a minha língua. Se eu considerar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Ele atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não afastou a minha oração, nem a sua misericórdia de mim. Amém! Que maravilha! Mas, na verdade, Deus me ouviu. Ele atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não afastou a minha oração, nem a sua misericórdia de mim. Amém! Aleluia! A palavra do Senhor é linda e a gente tem que ser muito grata a Deus por ter acesso às Sagradas Escrituras, ao que Deus tem para falar conosco. Deus fala conosco, Deus nos explica tudo na sua palavra, tudo, 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 tudo. Aqui está falando sobre as petições, né? O versículo, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. É muito importante a gente sempre ficar atento sobre o que nós pedimos ao Senhor. Né? Tem uma passagem que fala que a gente não recebe porque a gente pede mal. Por que a gente pede mal? Porque a gente não pede de acordo com a vontade do Senhor. A nossa vontade, ela tem que estar alinhada à vontade do Senhor para a nossa vida. Não podemos nos esquecer que o motivo da nossa existência é buscar ao Senhor. O motivo da nossa existência é cumprir um propósito dele na nossa vida. É por isso que estamos aqui.
Então, Deus, ele tem reservado para nós bênçãos, reservadas para nós. Às vezes você ouve alguém falando assim, se você não aproveita a bênção, outra pessoa aproveita. Não, a bênção é sua. A bênção, Deus tem reservado para você coisas exclusivas para a sua vida. Entende? É para a sua vida. O seu ministério, o seu talento, o seu dom, as suas bênçãos. Deus, antes da fundação do mundo, quando estava nos criando, no seu coração, Deus reservou para nós muitas coisas. O nosso propósito, os nossos talentos, as coisas que nós iremos fazer. Então, assim, o que a gente não faz, se a gente tem um ministério, um talento, um dom para exercer que Deus desenhou para nós, se nós não fizermos, ninguém mais vai fazer. Então, você tem que entender que o propósito de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para a minha vida, é exclusivo. Então, Deus tem separado para nós muitas coisas maravilhosas. Mas nós temos que alinhar o nosso desejo, a nossa vontade à vontade do Senhor. Por isso que muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Não recebemos porque pedimos mal, porque não pedimos para a vontade do Senhor. E mesmo que nós peçamos algo que seja da vontade do Senhor, nós precisamos aguardar o tempo dele para nos abençoar naquilo. Porque nós precisamos estar preparados para receber as bênçãos do Senhor também. É a analogia sempre que eu falo do brinquedo da criança. Quando nós compramos um brinquedo para criança, tem a classificação indicativa de idade na caixa. Tem brinquedos que são para crianças de 6 a 10 anos, tem brinquedos que são para bebês. Então você não pode dar para um bebê, por exemplo, um brinquedo de montar que crianças de 6 anos brincam, porque as peças são pequenas. Os bebês, eles podem se machucar, podem engolir, né? Tanto que as peças de montar de bebês são enormes. Para quê? Para que não haja risco para a saúde, para a integridade física deles. E conosco é a mesma coisa. Nós pedimos algo para o Senhor e temos que pedir, entregar nas mãos dele e descansar. Porque ele está cuidando de tudo. No tempo dele, ele vai nos entregar a bênção, se essa for a vontade dele. E a gente tem que descansar e viver na paz que excede todo entendimento. Porque se ele não nos der aquilo que nós pedimos, é porque não é para ser mesmo. A gente tem que ter esse entendimento, sabe? Porque muitas vezes Deus, ele não nos responde da forma que a gente deseja, mas o inimigo está atento ao que a gente pediu. Aí ele coloca lá uma falsa bênção para a gente entender que de repente é aquilo, e a gente vai, enfia os pés pelas mãos, adianta, que é ajudar Deus, e dá errado, né? A gente tem exemplos na Bíblia, o exemplo da Sara, né? Da Sara. Deus deu uma promessa a Abraão, que ele seria o pai das nações, de muitas nações, né? Só que Sara, esposa de Abraão, era estéril. Aí nós, na nossa humanidade limitada, a gente começa a falar assim, como é que eu vou gerar? Como é que Abraão vai ser o pai de muitas nações se eu, a esposa, não posso ter filhos? Naquele tempo, a esposa tinha servas e ela podia dar a sua serva ao seu esposo para que ela gerasse um filho, mas era só para isso, não era para ficar ali sendo outra esposa, não, era para gerar um filho, porque o filho seria da Sara, né? Então, assim, é tipo uma barriga de aluguel, digamos assim, nos dias de hoje, né? Só que Deus havia feito a promessa, e se Deus promete, ele cumpre. Ele cumpre. Eu não sei ao certo, eu não me recordo quantos anos Abraão esperou da promessa até nascer Isaac. Mas Isaac nasceu de Sara na sua velhice. Deus cumpre, Deus faz o impossível acontecer. O nosso Deus, ele é o dono de tudo. A gente não pode esquecer disso. Ele é o criador de todas as coisas. Ele tudo pode. Nada é impossível para o Senhor. Não podemos limitar o poder de Deus. Às vezes a gente limita porque acha que porque a gente não consegue, Deus não vai. Não. Deus tudo pode. Ele é onipotente. E nós precisamos ter esse entendimento.
que Deus tudo pode. E você já agradeceu ao Senhor pelo dia de hoje? Pelas bênçãos que já recebeu nesse dia? Quantas bênçãos você já recebeu nesse dia? Só de você estar aqui já é uma bênção incrível. Muitas pessoas encerraram a jornada nesta terra ontem. Encerraram para sempre nessa terra. E nós ainda estamos aqui para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Então agradeça, não normalize nada na sua vida. Não normalize absolutamente nada. O mais trivial que você achar. Lavar as suas mãos. Existem pessoas que não têm uma gota de água na torneira para lavar as mãos. Tem pessoas que nem torneira tem, porque não tem esse luxo de dar água encanada. Então agradeça ao Senhor por tudo que você tem, por tudo. Não normalize, é tudo bênção do Senhor. Tudo bênção, agradeça ao Senhor pela essa internet, que nós estamos aqui ao vivo orando, falando do Senhor. Que dádiva, que maravilha a gente poder ter essa liberdade de falar do Senhor. Até quando? Não sabemos. Mas nós não temos que ser ansiosos com o dia de amanhã. Nós só temos o dia de hoje no controle, entre aspas, né? Assim, a gente está vivendo esse dia, o controle sempre é do Senhor. Aqui na oração do Pai Nosso, ela nos ensina: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque todos os dias nós precisamos estar em oração, nesse tempo de qualidade com o Senhor. Porque é isso que Ele quer de nós, porque Ele nos trata um dia de cada vez. Então nós temos que nos preocupar com o dia de hoje. Cada dia tem o seu mal, também diz a palavra. Cada dia vai ter o seu problema para resolver, a sua dificuldade para resolver. Não tem dias que parece que não acontece nada de ruim na sua vida? Assim, aqueles dias que você passa, caramba. Mas não é, aconteceram problemas sim. Mas é que você estava tão fortalecido que você tirou de letra. É assim que acontece conosco. Nós vamos nos fortalecendo dia após dia, dia após dia. E quando as coisas acontecem, a gente descansa no Senhor de uma forma que a gente lida muito bem com as situações. E é por isso que estamos aqui nesse tempo de qualidade, lendo a palavra, falando um pouquinho sobre o Senhor, refletindo um pouquinho sobre as maravilhas do Senhor para a nossa vida. E eu sou repetitiva. Eu falo todos os dias as mesmas coisas, porque os pilares desse tempo de oração aqui é esse, o tempo de qualidade com o Senhor, gratidão pelas bênçãos de Deus, para a gente não normalizar e para a gente cuidar desse dia de hoje, que é um presente que o Senhor nos entrega. A gente precisa fortalecer esse entendimento, essa disciplina do tempo de qualidade. Isso é disciplina, e disciplina a gente constrói um dia de cada vez. Não é verdade? Então hoje, o foco da nossa oração é a nossa vida profissional. A nossa vida profissional, o nosso trabalho, as nossas finanças, os nossos recursos financeiros, que a gente precisa muito orar ao Senhor, né? Porque a parte financeira é uma parte muito sensível na vida de todos nós, né? Muitas discussões, muitas brigas, muitos problemas dentro da nossa casa se dão por conta das questões financeiras, né? E a gente precisa de recursos financeiros para tudo nessa terra. A gente se alimenta, a gente precisa comprar, com exceção de quem mora no interior e tem condições de plantar seus alimentos, né? Cultivar a terra, ter seus animais. Mas a maioria de nós aqui na cidade, a gente precisa de recurso financeiro para tudo. A gente precisa para comprar alimento, para os nossos remédios, para as roupas, para a manutenção do nosso lar, né? Até mesmo as pessoas que moram no interior, mesmo que cultivam seus alimentos, elas precisam também dos recursos financeiros para pagar a sua energia elétrica, para comprar suas roupas, para se locomover. Então, assim, a gente precisa do dinheiro, né? Só que muitas vezes a gente utiliza o dinheiro de uma forma muito ruim, né? Às vezes, a gente gasta dinheiro desnecessário, né? A gente está numa sociedade de consumo, numa sociedade onde o ter, ele tem muito valor, mais do que o ser. E isso faz com que a gente nunca fique satisfeito, porque as modas vão mudando a cada momento, né?
por causa do consumismo mesmo, isso é o interesse deles, que a gente nunca se enquadre no padrão. A gente nunca vai conseguir alcançar o padrão que essa mídia quer. Porque o tempo todo tem produtos novos, tem novos padrões de beleza, tem novos padrões de não sei o que, novos padrões de não sei o que lá. Então você fica numa busca insana, porque a gente jamais vai alcançar. Então é comprando para sempre. Aí é parcela no cartão, aí quando você vai ver, o seu cartão tem 500 parcelamentos de 12 vezes, parcelas pequenininhas, mas que no final das contas virou uma bola de neve. Então, é um horror. Eu vivi essa experiência. E ainda estou arcando com essas consequências. E é difícil sair disso, né? Porque quando você chega no estágio, que é um horror. Então, assim, a gente precisa ter essa educação financeira, sim, de comprar somente o que precisa. E é o suficiente para nós. Entendeu? É o suficiente para nós, porque aí a gente vai conseguir ter uma vida tranquila, sem dívidas, somente com os nossos compromissos fixos. E quando a gente tiver uma situação de umas férias, de um passeio, aí sim a gente vai ter recursos para fazer isso tranquilamente, sem se endividar mais, né? Então que a gente consiga ter essa consciência financeira. Eu já adquiri essa consciência, mas ainda estou pagando as contas. Esperando terminar de pagar esses compromissos para poder usufruir desse descanso, né? A gente é escravo das consequências das nossas más escolhas em todos os aspectos da nossa vida. Então hoje em dia, hoje eu falo por mim, eu não posso colocar a culpa no meu salário, nem posso colocar a culpa no governo. A responsabilidade das minhas dívidas são minhas, porque eu não fui prudente. Então, agora eu tenho que arcar com as consequências de ficar pagando cartão num sufoco, né? Então, é assim que a gente tem que viver com tudo na nossa vida. A gente tem que ser responsável. E quando acontecem as consequências, não adianta a gente colocar a culpa nos outros. A gente precisa arcar com a responsabilidade. É a vida de adulto, né? Eu sempre falo, é a vida de adulto, né? A gente tem que arcar com as responsabilidades. Então vamos orar, meus irmãos, vamos orar, porque Deus está aqui conosco, né? E Deus, Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos ouvir, Ele está aqui, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele está no trono dEle, ouvindo, nos ouvindo. Você já parou para pensar na grandeza disso? Deus no trono dEle lá, sabe? Você consegue vislumbrar o trono do Senhor, Ele assentado no trono, a glória dele resplandecendo, né? Ele é envolto por um arco-íris, cor de esmeralda, das misericórdias dele, sabe? E é muito lindo, é muito lindo. Então que nós possamos ter em mente que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, com Jesus assentado à sua direita, Jesus está intercedendo por nós. E o Espírito Santo dele está aqui conosco agora. Está levando as nossas orações, porque a gente não sabe orar. A gente não sabe orar. É o Espírito Santo que leva as nossas orações, né? Com gemidos inexprimíveis, não é isso? Porque Ele que leva as nossas orações, porque a gente não sabe, né? Então, assim, por mais que às vezes a gente fica até desconfortável quando a gente vê uma pessoa orando tão eloquente, falando tudo tão bonito, né? Vindo tudo tão fácil, nem gagueja, né? Nem ele, nem eu, nem você a gente sabe orar. Porque o nosso Deus, ele é perfeito, né? Então é pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. Então aqui a gente não se preocupe com isso. Deus, ele quer o nosso coração adorador. Ele quer que a gente o busque em espírito e em verdade. Ele quer que a gente o ame de todo o coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Ele quer que a gente o busque em primeiro lugar. É isso que Ele quer de nós, o nosso coração adorador. Então vamos orar ao Senhor, porque Ele está aqui. Aleluia. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas,
Louvado seja o seu nome, Senhor. Muito obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos contigo e de termos a certeza de que somos ouvidos. Obrigada, Senhor, pelo teu amor por nós, que é insondável. Obrigada, Senhor, por ter desenhado para a nossa vida um propósito exclusivo para cada um de nós. Por ser tão atencioso e cuidadoso conosco, Senhor. Obrigada, Senhor, pela dedicação que o Senhor tem a nós de nos ouvir, de nos enviar o teu Santo Espírito para nos acompanhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Senhor, obrigada, meu Pai, por esse cuidado, por esse amor. Louvado seja o teu nome. Só tu és santo, Senhor, só tu és santo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Toda majestade é tua, Senhor, toda majestade. O Senhor sempre existiu e sempre existirá. Não temos condições de alcançar a tua grandeza, Senhor. Às vezes eu estou orando e eu fico imaginando e me perco porque não tem condições da gente imaginar. Senhor, muito obrigada por estar aqui nos ouvindo neste momento. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas teimosias, perdoa as nossas desobediências, Senhor. Pai querido e amado, nos conduza com teu Santo Espírito pelo caminho que o Senhor desenhou para nós. Senhor, nos conduza, que tenhamos ouvidos sensíveis para ouvir os teus comandos, a tua voz. Que tenhamos humildade no coração, meu Pai, para andarmos no caminho que o Senhor desenhou para nós. Que possamos, Senhor, ter uma vida completamente direcionada pela tua palavra, meu Pai, para podermos andar de acordo com a tua palavra. Senhor, alinhe os nossos pedidos à tua vontade. Que nós possamos viver no centro da tua vontade, porque os teus sonhos são maiores do que os nossos. Porque o teu plano para a nossa vida é muito maior do que o que a gente possa planejar. Então, Senhor, que nós possamos estar aqui submetidos à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável sempre. Pai querido e amado, hoje o nosso foco de oração é a nossa vida profissional, a nossa vida financeira. Oh, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, por estarmos aqui orando nesse propósito. Então, Senhor, eu venho rogar agora por todas as pessoas que estão orando comigo neste dia, meu Pai, por todas as pessoas que estão orando comigo neste dia, por seus familiares. Eu rogo que a tua unção, o espírito da oração, visite a cada pessoa neste momento, Senhor, e venha fazer a tua obra. Senhor, derrama a tua unção em cada lar, em cada pessoa, em cada família que representada, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. É em nome de Jesus que nós clamamos por um milagre na vida de cada pessoa que está orando comigo neste dia, Senhor. Porque tu conheces o coração de cada um, tu conheces as necessidades, tu conheces as urgências, meu Pai. Tu sabe de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, eu clamo a ti que visite a cada pessoa que está orando comigo neste dia, cada família representada. Senhor, eu oro pelas pessoas que estão empregadas nesse primeiro momento dessa oração, meu Pai, pelas pessoas que estão trabalhando, pelas pessoas que têm os seus compromissos profissionais. Senhor, coloca no coração de cada irmão que está trabalhando, Senhor, coloca gratidão. Gratidão pelo seu trabalho. Gratidão, meu Pai, por ter essa porta de trabalho aberta, Senhor. Gratidão por estar tendo essa oportunidade de todos os dias de trabalhar, de poder garantir o sustento de sua família com esse trabalho, Senhor. Meu Pai, abençoa os ambientes de trabalho, meu Pai, para que todas essas pessoas que estão comigo, que estão trabalhando, sejam felizes no teu trabalho, possam exercer suas funções com boa vontade, com dedicação, que possam se esforçar para fazer o melhor sempre, meu Pai, que possam fazer até além do que foram contratados, para poder exercer o melhor atendimento, o melhor trabalho, Senhor. Oh, Pai, dê a essas pessoas ideias, dê a elas discernimento, dê a elas inspiração, para que possam estar sempre com um sorriso no rosto, fazendo tudo de boa vontade e com amor. Meu Pai, conduz essas pessoas a um trabalho de excelência, Senhor. Abençoa essas pessoas para que elas hoje, no dia de hoje, possam fazer o melhor
muito além do que foram contratados, que elas não se limitem e digam, ah não, isso não é minha função. Pergunte ao outro, ao Beltrano, ao Ciclano. Que elas possam ter iniciativa de aprender um pouco mais a cada dia. Que elas possam se esforçar para exercer um tratamento em que as pessoas que vão ser atendidas por elas se sintam acolhidas, se sintam especiais. Ah, meu Pai, louvado seja o teu santo nome por termos os nossos trabalhos, porque os nossos trabalhos nos garantem uma vida digna, uma vida tranquila, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, estar sempre trabalhando com um coração cheio de gratidão. Rogo também, Senhor, por aqueles irmãos que trabalham, mas não estão satisfeitos com seus empregos, Senhor, por vários motivos, ou porque sofrem perseguição no trabalho, ou porque trabalham num ofício que é menor do que o ofício que ele se preparou, ou que estão trabalhando numa função que não combinam com suas habilidades, meu Pai. Senhor, vem abençoar esses irmãos, meu Pai. Vem abençoar esses irmãos para que, mesmo que eles estejam nessas situações, eles possam ter um coração grato por esses empregos. Que eles não reclamem, que eles não fiquem murmurando, Senhor, mas que eles se esforcem para mudar essa realidade. Aqueles irmãos que estão trabalhando num lugar onde estão sofrendo perseguição de alguma forma, meu Pai, que eles possam orar para que essas perseguições terminem, eles possam se esforçar, de repente, até mesmo para mudar de emprego, mas que eles não murmurem, que eles não reclamem, porque essas sementes plantadas de murmuração, de reclamação, elas são colhidas na forma de perseguição. Não tem como você colher algo bom se você está plantando algo ruim. Então, Senhor, que eles tenham essa inteligência emocional para que eles possam plantar sementes de gratidão. Porque é o emprego que está dando o salário que eles precisam para poder manter suas residências, seus lares, meu Pai, pagar seus compromissos. Então, que eles mudem a perspectiva do seu olhar, que quando eles forem perseguidos, quando eles sofrerem algum tipo de injustiça, que eles possam orar por essas pessoas, para que Deus as abençoe, para que Deus mude as perspectivas e que eles se esforcem, então, para de repente procurar um novo emprego, mas com um coração cheio de gratidão, Senhor. Porque se o coração for um coração murmurador e um coração de reclamação, mesmo que eles mudem de emprego, essa realidade vai permanecer, uma realidade de perseguição, porque as sementes plantadas não são boas. Então coloque esse esclarecimento no coração desses irmãos em nome de Jesus. Aqueles irmãos que estão trabalhando numa posição que de repente é uma posição que seja inferior ao qual eles se prepararam. Senhor, de repente o Senhor está trabalhando a humildade no coração desses irmãos. Então, Senhor, coloque esse esclarecimento no coração deles, para que eles possam ser gratos, mesmo que eles não estejam no cargo ao qual eles se prepararam, mas que eles possam ser gratos e orar a Ti pedindo uma oportunidade, Senhor, para que possam trabalhar no cargo para o qual eles se prepararam, Senhor. E que eles tenham um coração gratos pela oportunidade de estarem trabalhando, que eles possam também, Senhor, procurar um emprego na área que eles querem, mas sempre com o coração grato pela porta que o Senhor já abriu para eles. E para aqueles irmãos que estão trabalhando no local, numa função que eles não gostem, Senhor, meu Pai, coloque esclarecimento na cabeça desses irmãos que se eles estão trabalhando, é porque eles precisam desse emprego. Então, que eles não reclamem, que eles sejam gratos e que eles possam investir recursos, então, numa capacitação profissional para mudarem a perspectiva do trabalho, para mudarem de emprego, mas que jamais reclamem do atual trabalho, da atual porta que o Senhor abriu para eles, Senhor. Porque, Senhor, quantas pessoas nós vemos que estão desempregadas, procurando por uma porta aberta. Então, Senhor, não permita que esses irmãos que estão trabalhando reclamem de seus trabalhos. Irmãos, em nome de Jesus, sejam gratos pelos seus trabalhos, em nome de Jesus. Pai querido, eu rogo a Ti nesse momento pelos irmãos que estão desempregados, meu Pai. Senhor,
opera o milagre, meu Pai, no dia de hoje, de uma porta se abrir, meu Pai, que o seu currículo seja visto por alguém na hora certa, no momento certo, meu Pai, e que haja uma oportunidade de entrevista. Prepare esse irmão para essa entrevista, meu Pai, para que a tua unção, a unção do teu Espírito Santo esteja com ele na hora que ele abrir a boca, que fale somente o que for certo, necessário para a hora, meu Pai. Abençoe esse irmão para que ele possa ir para a entrevista arrumadinho, cheiroso, meu Pai, com uma boa aparência, com um sorriso no rosto, com um coração feliz e grato pela oportunidade de fazer uma entrevista e que o Senhor possa abrir essa porta de trabalho para ele, Senhor. Dê oportunidade, meu Pai, para esse irmão no dia de hoje, em nome de Jesus. Opere esse milagre, Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. Aleluia, Jesus. O Senhor tudo pode, o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe, Senhor. Então, em nome de Jesus, opere esse milagre no dia de hoje, meu Pai. Senhor, eu rogo a Ti nesse momento também, pelos irmãos que estão estudando, fazendo graduação, que são estagiários, que estão trabalhando nas áreas em que fazem as suas graduações, os seus estudos técnicos, meu Pai. Senhor, abençoe os irmãos que são estagiários, meu Pai, para que eles possam aprender nos seus estágios, para que eles possam se capacitar, se esforçar, meu Pai. Criar uma rede de contatos, meu Pai, que eles possam conhecer pessoas e que eles possam fazer o estágio da melhor maneira de suas vidas, meu Pai, mesmo que eles não sejam efetivados, mas que eles aprendam o máximo para se prepararem para o emprego que o Senhor tem reservado para eles, meu Pai. Abençoe esses irmãos que estão estagiando, abençoe os irmãos que estão na graduação, estudando, que têm a possibilidade de se dedicar aos estudos integralmente. Abençoe para que eles possam ser gratos por essa oportunidade de estarem podendo se dedicar integralmente aos estudos, meu Pai. É uma dádiva, Senhor. Nesse país é uma minoria de pessoas que podem ter essa condição. Então, os irmãos que estão orando comigo, que têm essa condição de estarem se dedicando aos estudos integralmente, que eles sejam gratos, estudem, se dediquem, se esforcem, e que o Senhor honre esse esforço no final da graduação, meu Pai, dando oportunidade de estágio, oportunidade de emprego abençoada. Também oro pelos irmãos que estão estudando para concurso público, também aqueles que têm condições de estudar integralmente, meu Pai. Abençoe esses irmãos para que eles possam ser gratos pela oportunidade e que eles avancem, se esforcem, se dediquem dia após dia, que não esmoreçam, mesmo que façam provas e não sejam aprovados, meu Pai, mas que eles permaneçam avançando. Também oro para aqueles irmãos que estudam para concurso e fazem graduação e trabalham fora ao mesmo tempo. Senhor, meu Deus, é uma luta tão grande, Senhor, porque no final estamos tão cansados, meu Pai, com a cabeça cansada do trabalho e ainda se estudar. Senhor, venha dar o refrigério na hora do estudo a esses irmãos, meu Pai, para que eles possam, Senhor, ter uma mente totalmente descansada e possam absorver o conteúdo em menos tempo até, meu Pai, para que possam estudar até mais, meu Pai. Ah, Senhor, dá o refrigério e opera o milagre da absorção dos conteúdos, meu Pai, nas pessoas que trabalham e estudam. Opera o milagre na vida deles e que eles também não desistam, que eles avancem, mesmo que façam uma prova ou outra e não consigam o resultado esperado, mas que eles não desistam, que eles avancem firme em nome de Jesus. Também oro nesse momento, meu Pai, para os irmãos que possuem empresas, que são empresários, grandes empresários, microempresários, pequenos empreendedores. Meu Pai, abençoe esses irmãos que têm as suas empresas. Alguns são empresários individuais e não possuem funcionários, mas trabalham por conta própria. Senhor, abençoe os seus negócios, meu Pai, para que cresça, para que expanda, para que eles precisem contratar pessoas, meu Pai, e possam abençoar outras vidas. Prospere esses irmãos, meu Pai, para que os seus negócios frutifiquem, para que prosperem, meu Pai, para que possam abrir portas de trabalho. Os irmãos que já têm suas empresas e têm seus empregados, prosperem mais ainda os seus negócios, meu Pai, para que eles possam oferecer aumento de salário aos seus empregados, para que eles possam oferecer benefício aos seus empregados, meu Pai. Ô, Senhor, abra portas, abençoe. Não existe crise para ti, Senhor.
A crise é para o mundo, mas para quem teme a Ti, para quem serve a Ti, para os Teus filhos não há crise. Porque o Senhor tudo pode, o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono de tudo, Senhor. Então abençoe e prospere os Teus filhos, todos os Teus filhos que são empresários, Teus filhos que estão trabalhando, Teus filhos que estão procurando emprego. Senhor, derrama a unção de provisão, meu Pai, derrama o milagre da provisão, meu Pai, derrama o milagre financeiro na vida dos Teus filhos, meu Pai. Às vezes a gente não sabe de onde vão vir os recursos, mas o Senhor pode todas as coisas. Então, Senhor, não deixe nada faltar na vida dos Teus filhos, meu Pai. Derrama a unção de provisão, Senhor, porque o Senhor tudo pode. O Senhor é o Deus Jeová Jireh, o Senhor Deus é o que provê. O Senhor sustentou Israel, o povo de Israel, 40 anos no deserto. O Senhor fez cair literalmente do céu pão durante 40 anos. O Senhor tudo pode. Nós cremos num Deus onipotente, onisciente, onipresente. Um Deus presciente que sabe de todas as coisas, que é o dono de tudo. Então, Senhor, em nome de Jesus, dê a provisão necessária para esse irmão que hoje está clamando a Ti por algo, meu Pai, que está faltando alguma coisa, que precisa de comprar alguma coisa hoje, Senhor. Opere esse milagre, Senhor. Visita e opere esse milagre, meu Pai, porque o Senhor tudo pode. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Pai querido, também venho orar aqui agora pelos aposentados, os pensionistas, meu Pai, porque hoje, meu Pai, hoje nós colhemos os empregos em empresas que foram iniciadas pelos irmãos que hoje são aposentados. Eles plantaram essas sementes, meu Pai, e hoje nós colhemos isso. Então, meu Pai, muita gratidão a esses irmãos que dedicaram anos e anos de suas vidas trabalhando, meu Pai, aos irmãos que são pensionistas, que seus cônjuges trabalharam durante toda a vida, meu Pai. Muito obrigada pela vida desses irmãos que plantaram essas sementes para que hoje nós pudéssemos trabalhar. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe os recursos financeiros dos irmãos que são aposentados e pensionistas. Que nada falte, Senhor, que os recursos dê para que eles possam comprar tudo o que precisam, para que eles possam ter uma vida digna, que nada lhes falte, Senhor. E também opera o milagre da provisão, meu Pai, caso eles precisem comprar alguma coisa que esteja acima das suas receitas, meu Pai. Opera o milagre, porque o Senhor tudo pode, ó Deus, o Senhor tudo sabe. Senhor, abençoe a nossa vida financeira, meu Pai, os nossos recursos, Senhor, que nós tenhamos, meu Pai, condições de ter responsabilidade financeira. Que a gente não queira comprar mais do que a gente precisa. Que a gente não queira comprar, Senhor, para aparecer, para mostrar para ninguém. Que a gente não queira comprar, meu Pai, parcelando tudo, Senhor. Que a gente compre, mesmo que a gente tenha um desejo de comprar algo porque a gente ache bonito, mas que a gente junte para comprar à vista, Senhor. Para que a gente não se endivide, Senhor. Para que a gente não queira ter uma dívida maior do que os nossos recursos, Senhor. Nos dê sabedoria para isso, meu Pai, e para aqueles irmãos que, assim como eu, estão endividados. Senhor, opera o milagre, meu Pai, da provisão. Nos dê condições de pagar tudo que nós temos que pagar, meu Pai. Nos dê condições, inteligência emocional para não nos desesperarmos, para termos consciência que estamos colhendo as consequências. E mesmo assim, que a Tua misericórdia se derrame sobre nós, meu Pai, para que a gente consiga arcar com tudo, meu Pai, que a gente precisa pagar e que não nos falte nada na nossa casa, nos nossos lares, para que a gente possa pagar nossas contas principais, para que não falte o alimento no nosso lar. Meu Pai, derrama sobre nós um milagre financeiro, Senhor. Meu Pai, o Senhor pode todas as coisas. Cuida de nós, meu Pai, cuida das nossas finanças, abre portas, meu Pai. Se a gente precisar de um trabalho extra, abra portas para que a gente possa ter oportunidades de levantar um dinheiro extra, se for o caso, meu Pai, em nome de Jesus. Que sejamos, meu Pai, fiéis na devolução dos nossos dízimos, meu Pai, que sejamos fiéis, porque o Senhor é muito bom conosco, porque tudo é Teu, tudo é Teu. Então, que nós tenhamos a consciência que o dízimo não é oferta, é uma devolução. E o Senhor deixa para nós 90% para que nós administremos. Então, Senhor, que nós tenhamos essa consciência de devolver para o Senhor o dízimo, mesmo que a gente esteja todo endividado.
A dívida foi feita por nós fomos inconsequentes. Então, Senhor, que nós tenhamos a responsabilidade de devolver ao Senhor o nosso dízimo, mesmo que a gente esteja todo enrolado, que a gente não venha querer pagar uma conta com valor que é para devolver ao Senhor, que nós tenhamos essa responsabilidade, em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu quero aproveitar esse tempo precioso e orar pelos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa visitar a casa de cada pessoa, de cada família aqui representada no dia de hoje e derramar unção de cura em nome de Jesus. Também clamo a Ti, Senhor, pelos irmãos que estão enlutados. Senhor, visita cada família, conforta cada coração. Só o Senhor pode confortar. Pai querido, no dia de hoje, nos livra de todo o mal, Senhor, nos livra de todo o mal, Senhor, que os Teus anjos se acampem ao nosso redor, que sejamos invisíveis para o inimigo, Senhor. Livra-nos das tentações, meu Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, que não fiquemos ansiosos com o dia de amanhã, que possamos viver o dia de hoje em sua plenitude, que possamos plantar boas sementes, meu Pai, que possamos, meu Pai, lidar com as colheitas do dia com sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, cuida da nossa família, proteja os nossos filhos, Senhor, que a gente nunca desista da nossa família, que a gente possa lutar por ela com oração, com o joelho no chão, meu Pai, porque o Senhor tudo pode, meu Pai, o Senhor tudo pode, em nome de Jesus. Pai querido e amado, que nós tenhamos na nossa consciência que o objetivo da nossa vida aqui nessa terra é Te buscar, que o objetivo da nossa vida aqui nessa terra é cumprir o Teu propósito para a nossa vida. E para isso, que tenhamos em mente o seguinte, como está escrito na Tua palavra, que tenhamos o coração de Davi, ao qual ele disse que uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Então, Senhor, que o que a gente busque em primeiro lugar seja contemplar a Tua beleza, estar na Tua presença, Te buscando de todo o coração, que tenhamos um coração adorador, que o fogo do primeiro amor esteja sempre ardendo no nosso peito. Senhor, em nome de Jesus eu oro e agradeço pela oportunidade. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado, porque Ele se agrada desse tempo que nós dedicamos a Ele. E Deus honra quem o honra. Não é verdade? A gente não merece, mas pela graça Ele cuida de nós, né? Ele cuida de nós. Deus nos ama tanto, de tal maneira que a gente não consegue nem alcançar, não é verdade? Então que Deus nos proteja neste dia, cuide de nós e que amanhã, se Deus assim permitir, estarei aqui novamente às 5h07 da manhã. E convido você para orar comigo ao vivo. Agradeço a quem está ao vivo aqui comigo. Deus abençoe sua vida. Eu louvo a Deus por sua vida. E para quem vai orar durante o dia, também agradeço muito e que Deus abençoe a sua vida ricamente, tá bom? E amanhã estaremos aqui de novo. Amo vocês em Cristo. Aleluia.